Pedro Lucas e junto dos colegas Guilherme Wolff e a Sara Nunes, nós vamos apresentar sobre o tema de servidões prediais, da nossa disciplina de Direito Civil 4 das coisas. Pessoal, a servidão ela é um direito real sobre uma coisa alheia, o que já deixa claro que ela recai sobre um bem que não pertence ao titular do direito. Na prática, ela impõe uma limitação funcional ao imóvel, que a gente chama de prédio serviente. Essa limitação ela existe para gerar um benefício concreto a outro imóvel, que é um prédio dominante. Então, acaba tendo uma relação de utilidade entre os dois bem distintos, né? Um ponto importante é que a servidão ela tem então a natureza própria terreno, ou seja, ela está diretamente vinculada à coisa e não à pessoa. Por isso que ela acompanha o imóvel, mesmo em casos dele ser vendido, doado ou transferido a outra pessoa. E a, então, o novo proprietário ele já assume o imóvel com essa limitação ou esse benefício, sendo estes o prédio dominante ou o prédio serviente. Além disso, o titular da servidão ele não tem posse nem detenção sobre o imóvel serviente. O que ele tem é o exercício de uma faculdade jurídica, como, por exemplo, o direito de passagem, o de fazer escoar uma água ou de impedir que construa em certa parte, ou a determinada alturas, por exemplo. E para reforçar esse entendimento, a gente traz a definição do professor Flávio Tartucci, que resuma muito bem o Instituto, né? Que, segundo ele, a servidão é o ônus real imposto a um imóvel para beneficiar um outro, garantindo ao proprietário deste o exercício de determinada faculdade sobre o imóvel alheio. Perceba que ele usa a expressão ônus real porque a servidão ela, então impõe uma restrição permanente ao bem gravado, com os efeitos que atinge qualquer um que venha adquirir esse imóvel, né? No caso, a gravação se dá então por escritura no cartório de registro de imóveis. E aqui a gente vê então a fundamentação legal da servidão predial, né, que está então no artigo 1378 do Código Civil. E esse artigo ele resume bem a estrutura da servidão, né? Que ele diz que a servidão ele tem como um objetivo trazer uma utilidade para o prédio dominante, ao mesmo tempo em que põe um ônus sobre o prédio serviente que pertence a outro dono, né? A servidão, ela proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente que pertence a diverso dono e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, né? Ou seja, a servidão ela só existe se houver dois imóveis diferentes também, com proprietários distintos. E é preciso que a constituição dessa servidão ela ocorra por meio de uma declaração expressa, que é normalmente por escritura registrada no cartório. Esse registro é o que garante a eficácia da servidão contra terceiros e reforça a ideia de que ela acompanha o imóvel mesmo quando ele muda de dono. Bem, pessoal, para que uma servidão predial ela exista de forma válida, existem alguns requisitos que precisam estar presentes. E todos eles fazem bastante sentido quando a gente entende a lógica deste instituto jurídico. O primeiro ponto é que deve existir dois imóveis diferentes, como já foi bem dito. Um será o prédio dominante, que se beneficia, e o outro, o prédio serviente, que sofre a limitação. Além disso, esses imóveis eles devem pertencer a proprietários diferentes. Se forem do mesmo dono, a servidão ela não se configura, porque aí não faz sentido alguém impor uma restrição sobre si mesmo. Então, outro requisito também é que haja uma limitação real sobre o prédio serviente. E isso significa que o dono desse imóvel, ele perde parte do uso ou da liberdade sobre a sua propriedade em benefício do outro prédio. É claro que essa limitação, ela precisa gerar uma utilidade direta para o prédio dominante. E essa utilidade, ela pode ser algo prático como uma passagem, um escoamento de água ou até uma vista preservada.
Por fim, é fundamental que a servidão ela seja registrada no cartório de imóveis e esse registro dá segurança jurídica e torna a servidão oponível a terceiros e reforça sua natureza de direito real. Agora então a gente vai ver como as servidões elas podem ser classificadas. E essa classificação leva em conta diferentes aspectos, como a visibilidade e a forma de exercício, né? E a própria natureza do direito envolvido. Primeiro, quanto à visibilidade, temos dois tipos, que são as servidões aparentes, que são aquelas que a gente consegue perceber facilmente porque tem algum sinal externo visível. E um bom exemplo, né? Por exemplo, pode ser uma trilha aberta no terreno ou mesmo um cano aparente passando de um imóvel para o outro. Temos também as não aparentes, que são aquelas que não têm nenhum sinal externo, que é o caso, por exemplo, de uma servidão que proíbe construções em determinado local, mas sem que isso fique visivelmente marcado no terreno. Essas não aparentes, muitas das vezes, para outras terceiras pessoas descobrirem que ali há uma servidão, só mesmo conferindo no registro onde que vai estar gravado que ali tem uma servidão. Agora, pensando na forma como a servidão é exercida, temos as contínuas e as descontínuas. As contínuas, elas funcionam sem precisar de intervenção humana direta. Por exemplo, o escoamento de água de um terreno para um outro acontece naturalmente o tempo todo. Mas em contrapartida, as descontínuas, ela depende de uma ação de alguém para serem exercidas. Que um bom exemplo é o direito de passagem, que ele só acontece quando alguém efetivamente atravessa o terreno serviente. E por fim, a gente tem a classificação entre positivas e negativas, né? Que as positivas, ela autorizam o proprietário do prédio dominante a realizar alguma ação sobre o prédio serviente, como é o exemplo que já usamos, que é o direito de passagem. Já as negativas, elas são aquelas que impõem uma abstenção ao proprietário do imóvel serviente. Um exemplo comum é a proibição de construir em certas áreas para garantir a vista ou a entrada de luz no prédio dominante. Um ponto interessante quando a gente estuda as servidões é entender como funciona a questão da proteção possessória. Em regra, quem é titular da servidão não tem a posse do imóvel serviente. Ele tem uma faculdade jurídica, como a gente já viu, como o direito de passagem ou escoamento de água, mas ele não exerce posse ou detenção sobre aquele bem. Mesmo assim, esse titular da servidão pode sim defender o seu direito real, mas aí entra uma limitação importante. Segundo a doutrina, né, do Carlos Roberto Gonçalves, os interditos possessórios, que são aquelas ações típicas de proteção da posse, não se aplicam às servidões não aparentes, a não ser que exista ali um título jurídico provando que o possuidor do prédio serviente reconhece esse direito. Já nas servidões aparentes, ou quando há esse título expresso, aí sim é possível recorrer aos meios possessórios para proteger o exercício da servidão. Ou seja, a diferença aqui está na visibilidade e na comprovação jurídica. Quando a servidão ela é visível ou claramente formalizada, a proteção possessória é mais sólida. Mas quando ela é oculta e sem título, o titular não pode simplesmente alegar posse para se defender. Bom dia. Dando continuidade à nossa apresentação sobre servidão, já vou falar um pouco agora sobre a constituição da servidão. As servidões, elas são classificadas como legais, convencionais ou adquiridas por uso capião, cada uma com suas regras específicas de criação. As servidões legais, como o próprio nome sugere, elas derivam diretamente da lei e não exigem consentimento do proprietário, diferentemente das servidões convencionais que derivam da vontade das partes. E esse tipo de servidão, ela é formalizada por contrato ou testamento com registro. A constituição da servidão por um negócio jurídico refere-se à criação dessa servidão
mediante um ato voluntário entre as partes, normalmente através de um contrato entre proprietários, no quais esses proprietários, né, dos imóveis envolvidos, eles vão estabelecer uma servidão por meio de contrato formalizado, definidas as condições, limites e obrigações de cada parte. E a outra forma, que é o testamento, a gente tem que um proprietário, ele determina que após a sua morte, determinada servidão será criada a favor de outro imóvel ou proprietário. E eu ressalto aqui a obrigatoriedade do registro no cartório de registro de imóveis. Agora, né, nosso terceiro tipo, né, de uso de servidão, que é a constituição da servidão por uso capião, no qual a gente tem que é uma forma de adquirir esse direito por posse prolongada e consolidada, sem a necessidade de um acordo formal entre os proprietários. E a gente tem que essa servidão ser aparente, ostensiva, né, visível, de uma forma que demonstre sua existência, permitindo sua identificação por terceiros e facilitando a prova do exercício do direito ao longo do tempo. A gente tem algumas exigências, não basta apenas essa uso capião nesse tipo de servidão ser aparente, a gente tem a necessidade do exercício contínuo e incontestado, em que o possuidor ele deve manter a posse da servidão de forma contínua, sem interrupções, por um período suficiente, demonstrando uso pacífico e interrupto ao longo do tempo. E falando desse tempo mínimo, a gente tem que, quando há um documento válido que justifique a posse, a gente tem que esse tempo necessário é de 10 anos. E na ausência desse título válido, a gente tem que a necessidade que é necessário um tempo de 20 anos. O artigo 1379 do Código Civil, ele reforça a possibilidade de uso capião, a possibilidade de uso capião da servidão, e no texto a gente tem que ele autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumada a uso capião. Ou seja, a gente tem que a sentença ela vale como um título válido que justifique essa posse. Fazendo uma revisão do que a gente viu até agora, né, sobre essa constituição da servidão, a gente tem que a servidão, servidões elas podem ser legais, convencionais ou adquiridas por uso capião. Lembrando que no caso de uso capião é essencial a visibilidade e a permanência. E o registro é imprescindível para a constituição de uma servidão válida. Dando continuidade, a gente vai falar agora um pouco sobre o exercício do direito real da servidão, em que no artigo 1380 a gente tem a conservação da servidão. E o artigo ele tem um texto que estabelece o seguinte: o dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso. E se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos. Então a gente tem que o titular ele pode fazer obras para conservação e uso. E a gente tendo mais de um beneficiário, então a gente tem que mais uma pessoa vai arcar com as despesas. A gente tem um rateamento desses custos. E como exemplo, a gente tem a servidão de trânsito com a marcação do caminho. A gente tem mais de um beneficiário, né, que vai fazer o uso dessa servidão de trânsito, né, vai se aproveitar desse benefício, então a gente tem o rateamento desses custos. O artigo 1382, ele fala sobre o abandono da servidão, com o seguinte texto no seu caput: quando a obrigação incumbir ao dono do prédio serviente, este poderá exonerar-se, abonando total ou parcialmente a obrigatoriedade, em total ou em parte, a propriedade ao dono do dominante. Ou seja, isso significa que ele pode devolver ou transferir a parte do imóvel que é objeto da servidão para o dono do prédio dominante. E isso acontece na situação em que o dono do prédio serviente ele se ver obrigado a realizar obras. Então, para se abster disso, né, de arcar com isso, ele passa, né, o imóvel todo, ou a parte, né, que vai passar por essa reforma, né, por essas obras, ao dono do prédio dominante. E a gente tem que no parágrafo único é estabelecido, né, uma condição, uma consequência, algumas condições. E o parágrafo único ele vem com o seguinte texto: se o proprietário do prédio dominante se recusar a receber a propriedade do servente,
ou parte dela, caber-lhe-á custear as obras. Ou seja, o dono do prédio serviente, ele se vê obrigado a realizar obras, ele não quer, então ele quer passar a parte, né, do prédio ou o prédio para o dono do prédio dominante. E este, ele se recusa, ele não quer receber. Nesse caso, o prédio dominante, o proprietário do prédio serviente, ele continua sendo, né, o dono, ele tem a posse desse prédio, mas o dono do prédio dominante, ele vai custear as obras. Então, é ele que vai arcar com as despesas dessas obras que ele quer. O artigo 1383 do Código Civil, ele fala sobre a não obstruição, e ele tem o seguinte texto: o dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício da legítima servidão, né? O exercício legítimo da servidão. Ou seja, o dono do prédio serviente não pode embaraçar, ele não pode impedir, ele não pode prejudicar o exercício legítimo da servidão. E caso ele tente impedir essa servidão de acontecer, né? Ele pode sofrer uma pena, né, que é o interdito possessório, que é previsto, né, e é uma medida judicial para garantir, né, esse direito, esse uso adequado, para não ficar, né, livre se algo de ruim acontecer, se for impedida a servidão, então ela tem essa segurança. O artigo 1384 do Código Civil, ele fala sobre a remoção da servidão, em que a servidão ela pode ser removida de um local para o outro, né, e a gente tem dois casos em que isso pode ocorrer, que é permitido pelo dono do prédio serviente às suas custas, se essa mudança não diminuir as vantagens do prédio dominante. E a outra forma é pelo próprio dono do prédio dominante, também às suas custas, isso se a mudança aumentar significativamente a utilidade da servidão, desde que não prejudique o prédio serviente. Em resumo, a gente tem que essa servidão ela pode ser transferida, né, de lugar, desde que essa mudança não prejudique a utilidade de nenhuma das partes e que quem solicite essa remoção assuma as despesas. O artigo 385 do Código Civil ele fala sobre a limitação do exercício da servidão. E ele fala que o exercício dessa servidão ela vai ser em razão das necessidades do prédio dominante, evitando-se sempre quando possível agravar o encargo ao prédio serviente. Ou seja, essa servidão ela vai ser restrita às necessidades do prédio dominante. E esse mesmo artigo ele estabelece regras específicas, no qual no parágrafo 1º a gente tem que, constituída por certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro. Ou seja, a servidão está estabelecida, já foi acordada, né, entre as partes, foi estabelecida de forma meios legais, né, que são de implicação de uma lei. A gente tem que essa finalidade ela não pode ser ampliada. E no parágrafo 2º, a gente tem, no caso específico das servidões de trânsito, que a de maior inclui a de menor ônus e a de menor exclui a mais onerosa. Para ficar mais fácil de entender, a gente pode pensar na questão das servidões de trânsito, né, da parte, né, para incluir a maior, a gente pensa na questão dos carros e a de menor, as bicicletas. Como o carro ele exige um espaço maior e o espaço do carro consegue cobrir as bicicletas, é de uma questão, né, de lógica as bicicletas serem permitidas. Mas o contrário não é aceito. Afinal de contas, o espaço exercido por uma bicicleta é muito menor do que um de um carro. Então, muita questão de lógica esse parágrafo 2º. Por fim, o parágrafo 3º ele estabelece que, se as necessidades da cultura ou da indústria do prédio dominante impuserem à servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la, mas tem direito a ser indenizado pelo excesso. Ou seja, a ampliação, nesse caso específico, é possível por necessidades socioeconômicas, né? E por mais que o dono do prédio serviente vai ser obrigado a sofrer, a lidar com isso, ele tem o direito de uma indenização. Indo para o final do tópico sobre o exercício do direito real da servidão, a gente tem a indivisibilidade da servidão, que é tratada no artigo 386, com o seguinte texto: as servidões prediais são indivisíveis e subsistem no caso de divisão dos imóveis em benefício de cada uma das porções do prédio dominante e continuam a gravar cada uma das do prédio serviente, salvo se por natureza
ou destino só se aplicarem a certa parte de um ou de outro. Em resumo, a gente tem que a servidão ela permanece intacta, mesmo após a divisão dos imóveis, garantindo seus direitos em benefício de cada porção do prédio dominante. Ou seja, a servidão predial é indivisível e permanece após a divisão dos imóveis. Não é porque os imóveis foram divididos que a servidão acabou. Fazendo um breve resumo, né, uma recapitulação do que a gente viu nesse tópico de exercício real, do exercício do direito real da servidão, a gente tem que esse exercício da servidão ele deve ser legítimo, não oneroso além do necessário e respeitoso aos limites legais, admitindo-se a remoção, a ampliação justificada e a indivisibilidade. A gente tem duas figuras que são muito parecidas e causam confusão, né? Que é a servidão predial e a passagem forçada. Então, para tentar tirar essa confusão, né, diminuir essa confusão e fazer uma compreensão melhor, a gente vai fazer uma análise sobre a aplicação prática desses instrumentos. Quanto à servidão predial, ela é utilizada por conveniência ou estratégia entre vizinhos e exige registro em cartório para valer contra terceiros. Ela se aplica em relações duradouras e acordadas previamente, como, por exemplo, o capião, e ela é mais comum em imóveis rurais, no caso de servidão de aquedutos, eletrificação, trânsitos, entre outros, que são exemplos desse tipo de servidão nesse tipo de imóveis. A gente tem como aplicação ideal da servidão predial quando há vontade entre os proprietários ou longa utilização consolidada. Já a passagem forçada, ela se aplica em casos de necessidade legal objetiva, e como, por exemplo, a gente tem a questão de um imóvel encravado, um imóvel que está isolado. Ele não tem livre acesso, né? Livre entrada e saída. Quando a gente está falando de passagem forçada, a gente lembra do direito de vizinhança, que um desses direitos é a questão da própria passagem, que um imóvel, o proprietário do imóvel, ele tem direito, né, de transitar até as vias, chegar às vias públicas, ter um livre andar. Então, é uma questão de direito essa livre passagem, né? Tanto é que a gente já entra no segundo tópico, né, que prescinde de vontade do vizinho e pode ser judicialmente imposta. Como a gente está falando de um direito, né, então a gente já pensa na judicialização para os casos, né, na judicialização, né, que a passagem forçada pode ser imposta pela judicialização, a gente está falando de um direito, e esse direito ele não depende da vontade do vizinho. Afinal de contas, a gente não pode manter um imóvel isolado, já que isso vai prejudicar a função desse imóvel, a utilidade dele. E a passagem forçada, ela requer indenização obrigatória e proporcional ao dano. Ela pode ser revogada caso o imóvel deixe de estar encravado, isolado. Se o problema se extingue, a passagem forçada também. Ela deixa de ser utilizada. Né? Deixa de ser um instrumento, né, aplicado, já que o problema foi solucionado. Uma aplicação ideal da passagem forçada a gente tem quando o acesso é essencial à fruição do imóvel e a gente não tem outra alternativa prática. Para ajudar a revisar, a gente tem aqui esse quadro que fala dos aspectos, né, fazendo a comparação entre a servidão predial e a passagem forçada. Por uma questão de tempo, eu vou focar no que eu acho que mais facilita, né, essa compreensão da diferença e me ajudou, inclusive, a entender. A gente vai começar pela linha da finalidade, em que a finalidade da servidão predial é garantir utilidade duradoura ao prédio dominante, enquanto na passagem forçada é garantir acesso à via pública, ao porto ou à nascente. A questão da indenização, que a gente tem que na servidão predial, não é obrigatória, exceto no alargamento por função social. Então, a gente lembra da questão da ampliação da servidão predial, né, da função da servidão predial. Ela, em regra, não é para ter essa ampliação, mas em casos específicos, como a gente viu naquele parágrafo 3º, que isso acontece uma questões socioeconômicas do prédio dominante. Então, aí sim, é permitido essa ampliação. E como a gente está falando de um excesso no qual o dono do prédio, proprietário do prédio,
servente, ele vai estar sendo obrigado a lidar com esse excesso, então ele tem o direito de uma indenização. E já na passagem forçada, a gente tem que essa indenização é obrigatória e deve ser cabal e proporcional, já que a gente está falando de um instrumento que ele não depende da vontade do vizinho e ele pode ser imposto judicialmente. A temporalidade, no qual na servidão predial a gente tem que é permanente, salvo extinção por desuso ou acordo. Na passagem forçada, a gente tem que ela é transitória. Então, enquanto durar o encravamento, o isolamento, a passagem forçada vai se manter. Resolvendo o problema, outra solução prática, a passagem forçada é deixada de lado, esquecida. E exemplos comuns de servidão predial e passagem forçada, a gente tem que a servidão predial, a gente tem como exemplo a servidão de passagem, o escoamento, servidão de escoamento, de aqueduto, servidão de trânsito, entre outros. E na passagem forçada, a gente tem um caminho para o imóvel sem acesso à rua pública. E a gente tem como fundamento da servidão predial, né, o direito por coisa alheia, que é tratado, né, como já foi explicado anteriormente, pelo artigo 1378 do Código Civil e seguintes. E da passagem forçada, a gente tem a questão do direito de vizinhança, né, no artigo 1285 do Código Civil também. Olá a todos, meu nome é Guilherme e agora eu vou falar um pouco sobre a extinção das servidões. Bom, como a regra geral, a extinção de um direito real, né, não só da servidão, ela só vai ter efeito erga omnes, ou seja, só vai alcançar terceiros com cancelamento do seu respectivo registro no cartório de registro de imóveis, certo? É interessante destacar também que no caso da desapropriação, ela não necessita do cancelamento no registro no cartório, certo? Isso por causa do interesse público, né, e da função social da desapropriação, de efeito imediato, certo? Outro ponto interessante é que caso o prédio dominante ele esteja hipotecado, para que a servidão ela seja extinta, vai ser preciso o consentimento do credor para poder efetivar o cancelamento da servidão, né? Isso porque o cancelamento do registro vai acabar diminuindo o valor do imóvel e, consequentemente, o valor da garantia, né, certo? Da hipoteca. Bom, até o do artigo 1388, o dono do prédio serviente tem direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante impugnar. Em caso de... Primeiro caso, né, seria a renúncia. Ou seja, o titular do direito, no caso do prédio dominante, né, ele pode emitir uma declaração formal de vontade e entregar ao dono do prédio serviente para que essa declaração formal seja levada a registro, certo? E dessa forma, o dono do prédio dominante estará renunciando ao direito real de servidão constituído em seu favor. A segunda hipótese é a cessação da utilidade ou da comodidade da servidão. Basicamente, caso a finalidade útil ou a conveniência não mais existam, né, na servidão, o dono do prédio serviente ele vai poder, pelos meios judiciais, certo, o cancelamento do registro de servidão. Vamos supor, por exemplo, que a servidão, né, tenha sido constituída para a passagem de cabos de transmissão de algum dispositivo eletrônico, algum aparelho que seja. Hoje em dia, né, com as coisas mais modernas, não é muito mais necessário a utilização intensa de cabos, certo, de transmissão. O mais comum hoje em dia são sinais, né, enfim. Se, por exemplo, o dono do prédio dominante não esteja mais utilizando esses cabos, mas sim outra forma, né, de continuar usando utilizando os seus aparelhos, então o dono do prédio serviente ele vai poder, pelos meios judiciais, cancelar o registro dessa servidão específica, certo? Por causa que o objetivo que foi feita, né, que tinha a servidão, ela não vai estar mais presente, porque não precisa mais da servidão. Outra hipótese, né, elencada pelo artigo, é o resgate da servidão. Muitos contratos possuem a cláusula de resgate, né, que é basicamente cancelar o negócio jurídico. O cancelamento, né, a presença dessa cláusula, né, de resgate, ela pode estar tanto no próprio ato constitutivo do direito à servidão ou após.
Então, não é necessário que esteja previsto de forma anterior. Se ambas as partes concordarem nesse resgate, né, no resgate da servidão, então não há problema nenhum. Bom, ademais, também se extingue o direito real de servidão, né, à luz do artigo 1389, ficando ao dono do prédio serviente a faculdade de fazê-lo cancelar, mediante a prova de extinção, nas seguintes hipóteses. A primeira hipótese é a confusão real, ou seja, o dono do prédio dominante é o mesmo dono do prédio serviente. Basicamente são a mesma pessoa, né, que tem tanto o prédio dominante quanto o prédio serviente. Isso pode acontecer, por exemplo, quando o dono do prédio dominante ele ganha de herança a propriedade do prédio serviente, né? Nesse caso, temos a confusão real. A outra hipótese é a supressão das respectivas obras por efeito de contrato ou de outro título expresso. Então, se as obras relevantes para a própria dinâmica, né, funcional da servidão forem extintas, né, não existirem mais, isso pode acabar resultando na utilidade da extinção. É o caso, por exemplo, de uma estrutura que era utilizada para o funcionamento de um aqueduto e essa estrutura foi retirada, né? Então o aqueduto foi prejudicado para poder continuar com essa finalidade. Então vai ser a hipótese, né, de uma supressão da respectiva obra por efeito de contrato, prejudicando, né, portanto, a servidão. Outra hipótese é o não uso, né, durante 10 anos contínuos da servidão. Então, essa hipótese, né, leva em conta o princípio da função social da posse projetada no direito à servidão, né? Então, de forma resumida, se basicamente o dono do prédio dominante não está mais utilizando aquela servidão, né, ao seu favor, como foi previamente estipulado, durante 10 anos contínuos, né, ininterruptos, então não tem mais para que continuar com essa servidão, justamente levando em conta o princípio da função social, né? Porque ela não está gerando benefícios a ninguém. Ainda existe uma lei doutrinária que não é muito comum, né? Mas se acredita que a servidão pode ser constituída sob termo, nesse caso a servidão só terá eficácia até que determinado acontecimento futuro e certo ocorra, ou sob condição, nesse caso a servidão só terá eficácia até que determinado acontecimento futuro e incerto ocorra. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre dois casos práticos, né? Um caso de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Tocantins, para poder explicar melhor sobre como pode funcionar a servidão, né, na prática. Então, a primeira situação é uma ação de reintegração de servidão de passagem, de forma, com o intuito de contextualizar, né? Basicamente, eram dois prédios, um encravado e outro não encravado. Prédio encravado é aquele que não tem acesso à rua pública, certo? Não tem acesso ao exterior. E o prédio não encravado é justamente aquele que tem acesso ao exterior, né? Tem acesso à rua. Nesse caso, nessa ação, né? O prédio encravado, ele por vários anos utilizava o prédio não encravado, que no caso era o prédio serviente, né, para poder chegar ao exterior. Não só o prédio encravado, né, fazia essa relação de servidão, mas como toda a vizinhança. Com relação à decadência, não prosperar razões do recurso, vez que a estrada que dá acesso existe há muitos anos, ou seja, a servidão a estrada, né, que constitui a servidão existe há muito tempo. Porém, o bloqueio do trânsito ocorreu recentemente, ou seja, o dono do prédio serviente ele impediu que a servidão continuasse funcionando, certo? A servidão de passagem ou de trânsito constitui direito real sobre coisa alheia, por conveniência e comodidade de dono de prédio não encravado, ou seja, que tem acesso ao exterior, acesso à rua pública, que pretende comunicação mais fácil e próxima com o exterior. Ou seja, a gente percebe logo que não tinha um registro, né, no cartório dessa servidão. Entretanto, mesmo não possuindo registro, a servidão ela ainda pode ser constituída, justamente por conveniência e comodidade, né, já que o dono do prédio serviente, por muitos anos, não contestou aquela servidão.
No caso, entende-se que restou demonstrado que a estrada que passa pelo imóvel do requerido é notória, além de ser utilizada pelo autor e pela vizinhança. Ou seja, tanto o dono do prédio dominante, encravado, e a vizinhança usavam constantemente a passagem, né, a certidão de passagem do prédio serviente. Consoante as provas elencadas, como fotografias, laudo de vistoria e depoimentos das testemunhas, que confere a servidão de trânsito de direito à proteção possessória, nos termos da súmula 415 do STF. Ou seja, a servidão de trânsito, né, ela foi prejudicada, né, por causa que o dono do prédio serviente ele impediu o trânsito, né, que efetivava a servidão. Então, por isso que a ação foi sob a luz da proteção possessória, certo? Ainda que exista outro acesso à propriedade do apelado, entende-se que deve ser preservado o acesso principal e tradicional, tal qual sempre existiu, realidade fática cabalmente demonstrada pelo trabalho realizado pelo perito. Ou seja, o dono do prédio encravado, né, no caso do dono do prédio dominante, ele não precisava, de certa forma, dessa certidão de passagem, porque tinha outro acesso à rua pública, só que era um acesso pior, né? Que era mais longe, era um caminho mais difícil, enfim, não era tão funcional quanto aquele que estava constituído pela certidão de passagem com o dono do prédio não encravado, certo? No caso, o dono do prédio serviente. E como essa servidão estava constituída, né, há muito tempo, né, a realidade fática predominou sobre essa outra hipótese, né, de acesso ao exterior. Nesse caso, a ação foi procedente, certo? Bom, o segundo caso é uma ação de reintegração de posse, servidão administrativa. A servidão administrativa ela é uma servidão em prol da administração pública. Nesse caso, nessa ação, né, o autor era a Energisa, que no caso era o dono do prédio dominante, e o réu era o proprietário de um lote vizinho, né, no caso, o dono do prédio serviente. Na situação dos autos, em controvérsia que as edificações construídas pelos requeridos, ou seja, o prédio serviente, certo? Encontra-se próximos à faixa de domínio da linha de transmissão. Então, basicamente, o prédio serviente, certo? O proprietário do lote vizinho, ele modificou, construiu, né, fez edificações no espaço que a servidão estava constituída, né, entre a Energisa e esse proprietário do lote vizinho. Constatada a existência de servidão, impõe-se o reconhecimento de que a concessionária, a Energisa, certo, é legítima possuidora da área utilizada como passagem de linhas de transmissão de energia elétrica, bem como da faixa de segurança. No caso, a Energisa utilizava aquele espaço, né, constituído pela servidão para poder efetivar seus serviços de transmissão de energia elétrica, né? Constata-se dos autos que o esbulho exercido pelos requeridos, né, no caso o dono do prédio serviente, ocorreu de maneira consciente, em razão da notoriedade que a área era utilizada pela Energisa, pois não se comprovou que as torres de transmissão de fios de energia elétrica teriam sido instaladas após a aquisição do imóvel pelos requeridos, ocorrida em 2018. Ou seja, quando o proprietário do lote vizinho ele adquiriu aquela propriedade, né, aquele lote, ele já sabia que a Energisa utilizava um espaço do seu terreno, entende? Então não foi algo posterior ao contrato, né? Como se ele tivesse comprado o lote e depois a Energisa, né, invadiu a propriedade dele, né? Objetivamente falando. Ou seja, isso era o que já acontecia antes, certo? A servidão já estava constituída antes dele se tornar proprietário daquele terreno. Destaca-se que a ausência de registro da aludida servidão no cartório não afasta a proteção possessória da parte autora, já que a servidão contínua e aparente, ainda que não titulada, confere direito possessório. Foi a mesma situação, né, da primeira jurisprudência,
em que, apesar de a servidão não estar constituída no cartório, certo? Ela ainda pode ser comprovada e válida, certo? Se for demonstrada o seu uso contínuo e aparente, né? Cumprindo com a sua função social e o seu bom uso. Frisa-se que a posse da concessionária da área por meio de servidão administrativa configura a verdadeira supremacia do interesse público sobre o particular. Que eu havia comentado antes, né, o caso da servidão administrativa, que é nos casos em que a servidão ela é constituída em prol da administração pública, ou seja, está relacionado ao interesse público. Bom, como referência, né, nós utilizamos principalmente a doutrina de Pablo Stolze e Rodolfo Mário Veiga, do novo curso de Direito Civil e Direitos Reais. Essa doutrina foi que a gente utilizou, certo, para poder direcionar a nossa apresentação. Além do Código Civil, certo, que é mais especificamente os artigos que falam sobre a servidão. Essa foi a nossa apresentação e muito obrigado pela sua atenção.